Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Alguém pela primeira vez? Seja bem-vinda. Como sempre, né, a gente inicia os trabalhos dando os recados da casa, tá? O primeiro recadinho é que nós temos toda a programação da casa no mural aqui na entrada. Quem tiver interesse, quiser saber sobre alguma palestra, algum trabalho, é só verificar lá no mural. Se alguém se interessa ou precisa receber atendimento fraterno, é só chegar uns 20 minutos, 30 minutos antes da palestra, dar o nome para algum dos trabalhadores, que a casa tem esse atendimento. Então, depois você recebe esse atendimento com uma das pessoas que ficam no plantão. Aqui na casa nós temos alguns trabalhos sociais. Entre eles, a entrega das cestas básicas, que hoje nós entregamos para 90 famílias. E temos também aos sábados, então a gente pede, né, para quem quiser trazer algum alimento. E nós temos também o atendimento aos moradores de rua. Então, todo sábado, às 6 horas da tarde, nós saímos daqui e vamos levar o lanche, leite, refrigerante para os moradores de rua. Quem se interessar por esse trabalho, é só chegar na casa em torno de 5 horas no sábado, que às 6 horas os lanches já estão prontos e nós saímos para a entrega. Também, uma coisa importante que a casa está chamando a atenção de todos aqueles que frequentam, que é a necessidade de que todos nós façamos o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é a leitura de uma parte do Evangelho, pequena que seja, acompanhado de orações e de uma discussão sobre aquilo que foi lido. Para aqueles que se interessarem, é só procurar os trabalhadores da casa, principalmente a Sandra, e ela explica no atendimento fraterno como é realizado, tá ok? É importante porque, além da proteção para a casa e para os moradores, é uma energia que a gente está trazendo do bem, né, para o ambiente. Tem agora também uma outra questão que os dirigentes da casa pediram para aqueles que pegaram sacolinhas que vão ser entregues. Esse é um outro trabalho, né, social da casa. Agora, no Natal, a gente realiza uma festa para essas 90 famílias. São entregues cestas de Natal e também presentes para as crianças. Então, quem pegou a sacolinha, por favor, devolver até sexta-feira, até o dia 30. Tá ok? Bom, agora, dados os recados, eu vou pedir a todos que fechem os olhos, relaxem, tentem buscar uma conexão com Jesus, com a espiritualidade de luz, os bons espíritos que aqui estiveram desde manhã, preparando a casa para nos receber à noite. E com o coração já conectado ao coração de Jesus, vamos agradecer por termos chegado até essa casa e estar aqui para receber tudo aquilo que buscamos. Que estejamos, Senhor, com o coração aberto, com a mente tranquila, para receber a mensagem que será lida, que será explanada na noite de hoje, e que possamos recebê-la, para que possamos buscar a transformação que é necessária
para o nosso aprimoramento como espíritos, para o nosso bem-estar, a nossa paz interior, que é parte da nossa evolução neste planeta. Sejamos gratos, então, pela oportunidade, pela casa que nos recebe, pela espiritualidade que está aqui fazendo o seu trabalho, e pedimos, Senhor, que sejamos nessa noite instrumentos do vosso amor e da vossa paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a palestra de hoje vai ser feita pelo Fábio Levi e ele vai falar sobre um texto retirado da redação Momento Espírita. Ele vai falar hoje sobre evitando aflições. Bom, boa noite a todos. Chega na correria, não é? Fica naquela expectativa, mas chegamos. Então, isso que é importante sempre na vida, perseverar e não desistir dos objetivos, né? E aí o nosso tema de hoje tem um pouquinho a ver com estas questões. Como já dito, vem de um texto que fala sobre aflição. Mas eu sei que eu estou numa casa espírita. E estando numa casa espírita, eu sei que nós aqui dentro, pelo menos, podemos garantir que nós já não passamos por isso, correto? Nós já não temos mais aflições, tormentos, né, tribulações. Faz um bom tempo que a gente nem sabe mais do que é isso. Mas a gente deve conhecer alguém. Vocês se lembram de alguém que passa por isso, gente? A gente pode ligar um vizinho, né? A gente pode atrelar isso à questão, né? Quando a gente fala de aflições, há problemas. A gente pode direcionar isso também. Vocês conhecem alguém que tem problema? Conhecem? Um só, gente? Bastante? Tem pessoas aí no mundo que ainda têm problema. Vocês acreditam nisso? Sofrem por isso. Mas alguém aqui tem problema? Tem também? Opa, então a gente vai ter que verificar essa questão. Mas olha só, a gente, na vida, aprendemos com o tempo que nada é por acaso. A própria doutrina espírita nos alerta disso e nos esclarece. Tudo tem uma razão, mesmo que às vezes nós não temos a compreensão disto, mas existe. Né? Nada é por acaso. Tudo acontece por alguma razão em si. E aí nós vamos aqui encarnados, né? Quando a gente entra na doutrina espírita, aprendemos a encarnação. Então ela é um instrumento, um dos instrumentos que nesse estágio evolutivo que a gente está vivendo, utilizamos para aprendermos algo, né? Absorver e ajudar nesse progresso. Todos fomos criados um dia para sermos. Essa é a hora que vocês participam. Para ser o quê? Espíritos puros. E também podemos dizer, como foi dito ali, a perfeição, de sermos perfeitos, não é? Estar nessa pureza nos levará à perfeição. Então todos nós um dia chegaremos a ela. Só que é fácil trilhar esse caminho? E aí, às vezes, no meio desse caminho, a gente então se encontra e se depara com essas tais aflições. Alguma coisa pode ocorrer que nos tira, talvez, daquilo que a gente chama de eixo, né? E a gente, opa, alguma coisa está acontecendo e eu estou tendo alguma, né, questão aí para resolver. E isso nos aflige. Isso nos traz algum tormento, alguma tribulação. E como é que a gente encara tudo isso? Muitas vezes, nós vamos chamando isso de problema. E aí fala, estou com um problema. Ou estou com vários. Às vezes a gente dá até nome para o problema. Já notaram? Né? Nosso problema tem nome, ele anda, fala. Não é? E aí a gente vai nomeando um monte de coisas. Mas afinal, o que é problema? A gente vai colocando um monte de questões na vida, né? E a gente às vezes não percebe, se atenta se aquilo de fato é problema. E a gente precisa entender o que significa problema. Se nós formos buscar, né, um sinônimo para a palavra problema, a gente pode dizer que problema é toda dificuldade. A própria nossa língua fala disso. Né?
Qual que é o significado de problema? É toda dificuldade na obtenção de um êxito. Então, toda vez que eu desejo algo, que eu estimo algo, que eu procuro obter algo, um objetivo, meta, seja o nome que nós demos para isso. Mas no meio do caminho, no meio do percurso, eu começo a ter dificuldade, a tendência é eu chamar aquilo de problema. E é totalmente natural, porque nós somos seres ainda perfectíveis. Nosso objetivo não é chegar na perfeição? É chegar. Nós já somos? Não, porque se eu tenho que chegar lá, eu não sou. Então nós estamos aprendendo. Né? Somos seres aprendendo. Então vão ter coisas, vão ter experiências que nós vamos vivenciar elas muito bem. Mas algumas outras pode ser que traga os tais dificuldades, os tais problemas. E aí a gente tem que aprender como é que a gente vai encarar tudo isso. Existem diversos tipos de dificuldade. Se a gente troca a palavra problema e falar alguém tem dificuldade, aumenta ou diminui? Porque nós estamos dizendo a mesma coisa, percebem? Mas às vezes uma mudança da palavra muda totalmente o nosso entendimento. E às vezes aquilo, não, problema eu tenho pouco, mas dificuldade é muito. Mas é a mesma coisa. Estamos falando da mesma coisa, percebem? Então é a maneira como a gente vê tudo isso. E aí existem muitos. A gente pode dizer, eu sou lá de Guarulhos, alguém mais é de Guarulhos? Caravana de Guarulhos, alguém além de mim? Não, só eu? Certeza, ninguém está mentindo? Espiritualidade está vendo. Olha só. Tucuruvi está beirando ali, né? Fala que Guarulhos é uma terra geral, né? Ela engloba todo mundo, né? Zona Leste, Zona Norte, né? A gente pega todo mundo. Olha só. Nós, lá de Guarulhos, sofremos umas questões que eu sei que aqui em São Paulo não tem. Mas eu sei que aqui passa na internet, né? Eu amo vocês, Guarulhos. É só exemplo. Até porque eu volto para lá já já, né? Mas olha só. Tem pessoas que têm dificuldade com acordar cedo. Para ela, acordar cedo é problema. Conhecem alguém que tem dificuldade com acordar cedo? Ela é habituada com horário. Falou que tem que acordar mais cedo, e geralmente esse mais cedo é bem mais cedo mesmo, pronto. Torna-se um problema para ela. Tem pessoas que têm problema com a questão de trabalhar. Vocês acreditam, gente? Tem gente que tem dificuldade. Falou em trabalho, dá até sono. Tem gente assim no mundo. Ela tem dificuldade com o trabalho. Falou que precisa... Casa espírita a gente não sofre isso, né? Falou que precisa fazer algo, sobra voluntário, né? É que nem exército. Excesso de contingente. A gente tem que dispensar. Olha que maravilha. A casa espírita é uma benção, né? Mas tem lugares por aí que tem dificuldade, né? Que tem pessoas que não querem trabalhar. Para ela é problema. Tem pessoas que ainda não trabalham e em algum momento da vida elas estudam, precisam estudar. E estudar para elas é problema. Como é difícil encarar o estudo, ela não consegue absorver aquilo, ela sempre está com uma dificuldade com aquilo. Tem pessoas que falam assim, teve época na vida que eu só estudava, eu era uma maravilha. Ou só trabalhava. Mas agora eu precisei juntar os dois, eu tenho que estudar e trabalhar. Por N razões. E aí se tornou difícil. Porque ela tem que conciliar tudo. E às vezes ela também tem que acordar cedo. Olha, que vida. Mas ela precisa, né? Por alguma razão. Tem pessoas que vão ter dificuldade com a questão de transporte público. Eu sei que aqui não acontece em São Paulo, mas lá em Guarulhos acontece. Ônibus lotado, sabe, gente? Essas questões. Trem, que agora nós temos trem. Eu posso falar agora. Temos trem. Lá em Guarulhos é uma maravilha, mas quando chega aqui, né? Fica mais difícil. E aí, para quem tem, todo dia tem que enfrentar aquilo, transporte, às vezes tem que atravessar uma distância muito longa. Então, para ela, aquilo com o tempo vai se tornando difícil, estressante, e aquilo se torna um problema para ela. Tem pessoas que não andam mais de transporte. Falam, eu tenho carro. Ok, não é o transporte público em si, mas agora é o trânsito. Ficar no trânsito horas e horas ali parado, perdendo tempo, como a gente diz, é um problema. Começa a trazer dificuldades. Tem pessoas que têm problema com fila. Quem adora fila aqui? Só eu? Eu amo fila, que eu aprendo tanta coisa na fila. Nossa, eu digo, pra gente que é palestrante tem que observar, né? A gente adora observar comportamento, para tirar tema de palestra. Eu adoro pegar uma fila, para tomar que dure umas 3 horas, que eu vou estudar aqui. Eu fico só observando os perfis, para criar tema. E eu adoro fila. Exemplo bem simples e rápido, A gente às vezes está lá em casa num domingo, aí você está fazendo algo e precisa de um item, aí no armário e não tem. Corre para o mercado. Preciso comprar antes que ele feche. Aí você vai lá.
E aí você, na hora que entra no mercado, qual é a nossa tendência na hora que entra no mercado? O que a gente olha primeiro? A fila. Se tiver grande, o que a gente faz? Meia volta, obrigado. Nem entro. Porque a gente sempre já tem, né, instintivamente já, querer fugir de fila. Aliás, dizem que nós, brasileiros, né, é uma exceção no mundo. Dizem que brasileiro não pode ver uma fila. Ele entra. Não sabe nem do que se trata, mas ele entra. Porque é fila, para brasileiro significa assim, tem alguma coisa grátis lá. É porque ele não ia estar na fila se não tivesse nada de legal ali. Então nós temos essa cultura aí conhecida, né? Mas, instintivamente, a gente foge dela. Mas aí você precisa entrar no mercado. Você vai lá, entra, só que você começa a olhar a fila sempre. Você está pegando os itens e olhando a fila. Está pegando os itens e olhando a fila. Porque você quer captar, né, qual que é o caixa mais rápido. Não é assim que a gente faz? Porque nem sempre o caixa rápido lá é rápido. Já notaram? Lá em Guarulhos tem esse efeito lá. E aí, olha só. Eu descobri que o caixa 10 é o mais rápido. Peguei tudo que eu precisava, vou para o caixa 10. E aí eu entro na fila. Só que quando eu coloco o meu pezinho naquela fila, acontece algo que nem o espiritismo consegue explicar. A fila para. E aí você fica lá. E vocês fazem isso também? Quando eu estou na fila, eu comparo. Se eu estivesse ali, eu estava atrás da pessoa de verde. Vocês fazem isso? Aí você fica acompanhando, né? A pessoa de verde está indo embora e você está ali parado. Ela está lá no caixa passando as compras dela e você está parado. Eu começo até a sentir algo por aquela pessoa de verde, sem conhecer. Quando eu noto ela está indo embora, eu estou lá no mesmo lugar. Né? E mando boas energias, né? Vai com Deus. E aí, para nós, quando a gente não entende que é natural, alguma coisa aconteceu. Né? Pode ter sido caixa, ou a pessoa é nova, está com dificuldade. Né? Ou a pessoa mesmo passou, aconteceu alguma coisa. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas a gente começa a criar problema com aquilo. E eu adoro encontrar espírita em fila. Né? Porque você está vendo alguém lá reclamando, mas tá aqui, não sei o quê. Quando você vai olhar, olha, conheço. É lá da casa. Falo, mas não está colocando em prática. Mas faz parte. Então, fila é problema para essa pessoa. Tem gente que tem problema com o tempo. Tem pessoas que falam que tem dificuldade em lidar com o tempo. Tem pessoas que sobra tempo. Ela não sabe o que fazer com tanto tempo sobrando. Vocês acreditam? Existem. Podem não acreditar, mas existem pessoas que têm tempo sobrando. Ela quer arranjar alguma coisa para ocupar tempo. Mas a grande maioria, na verdade, falta. Né? Um monte de gente reclamando que falta tempo. Tem gente que já são mais de 8 horas, está assim, mas olha só, o dia está acabando, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu não sei como eu vou fazer, meu dia tinha que ter mais horas. E aí ela sempre vê, porque todo dia ela está reclamando do tempo. Falta tempo, falta tempo. E aí, para ela é problema. Tem outras pessoas que têm um problema que é só lá em Guarulhos mesmo. Isso eu já pesquisei em muitas cidades e é só lá. Dinheiro. É lá. Tem gente que tem dificuldade com dinheiro lá em Guarulhos. Uns sobram, né? Mas a maioria falta mesmo. E aí fala que não consegue, né? Dinheiro sempre escasso, sobra mês para pouco salário, né? Esse dito popular. E sempre tem dificuldade em lidar com o dinheiro. Então, para ele, é problema sempre, porque os ganhos não superam, né, as suas despesas. Ele não consegue ali equilibrar. E aquilo na vida também traz problemas, traz dificuldades. Existem muitos outros problemas que eu poderia citar aqui. Questões ligadas à enfermidade, né, também nos traz dificuldade. É problema quando nós não compreendemos. Problemas ligados a relações. A gente às vezes tem dificuldade em lidar com o outro. E aí aquilo às vezes também é difícil e se torna um problema. E assim como tantos outros. Percebem que dificuldades existem inúmeras. Se a gente fosse aqui enumerar, né, cada um dissesse pelo menos umas 3 dificuldades, a gente já tem bastante. Porque é natural, faz parte do nosso processo. Mas aí a gente tem que entender também que problema, que dificuldade é uma questão de ponto de vista. Já notaram isso? O que pode ser problema para mim, pode não ser para o outro. Às vezes o que é difícil para mim, para o outro não é. Às vezes eu enxergo uma coisa, eu encaro de uma forma e talvez uma outra pessoa na minha condição faria de totalmente uma forma diferente. Às vezes mais tranquilo. Porque talvez já tenha passado por aquela experiência, então para ele é mais fácil, né, resolver aquilo.
ou porque ele teria outras ideias, né, para tentar fazer. Talvez não ficaria inseguro, com medo. Arriscaria. Se der certo, ok. Se não der, eu tento de novo. Porque cada um de nós carrega características. É resultado das nossas experiências. Então, para uns, dependendo da situação, encara de uma forma. Para outros é mais difícil. Então, tudo depende do ponto de vista também. Então, o que pode ser problema para mim, pode não ser para o outro. E aí, nessa questão, a gente tem que sempre lembrar disso também. Porque quando alguém chega a nós e fala que está com problema, a gente até ouve o problema e chega no final, dependendo do que eu falo, mas você está só com isso aí, está reclamando? Tão simples de resolver, mas talvez seja simples. Para mim. Não para o outro. E aí, nesse momento, a gente pode cometer um grande equívoco. De querer que a pessoa resolva da forma como eu resolveria. E talvez não vai servir. Sabe aquela questão de opinião? A gente ouve a opinião e às vezes segue a opinião. Mas era só opinião. E aí quando dá certo, ok, que bom. E quando dá errado? Eu sempre vou atrás de quem deu a opinião. E aí eu quero tirar satisfação. Quero cobrar. Olha aí, você mandou fazer, olha o que deu. Mas não era só opinião? Talvez ela, né, da maneira como ela encarasse, ou ela já passou por aquilo, no momento dela aquilo funcionou. No meu, não. E aí eu tenho que ter esse entendimento. Então eu posso ouvir? Claro que eu posso. Mas a escolha final é minha. Cabe a mim saber se aquilo vai funcionar ou não. Então isso acontece quando a gente tem esses problemas. É tudo ponto de vista. Nem sempre como funciona para um, vai funcionar para o outro. E tem pessoas também nesse contexto que elas fazem mais que isso. Já viram pessoas que potencializam o problema? Elas dramatizam. Já viram? Conhecem? Às vezes você sabe que o problema é pequeno mesmo. É algo mais simples, muito fácil de resolver. Só que ela faz um drama. Já conheceram essas pessoas? Elas aumentam o problema. Às vezes você está num lugar, ela te liga, sai correndo para ver, para ajudar quando chega lá. Mas era tão pequeno. E aí a gente vai e tem que encarar também. Por quê? Para aquela pessoa ainda também ela tem dificuldade com problemas. Ela ainda sente dificuldade em lidar com questões que tirem ela do comum, daquilo que ela considera ser natural. E aí, de novo, a gente tem que ter uma outra atenção. Não dá para eu ficar medindo dificuldade. É que nem amor. Quem ama aqui já? Alguém ama? Uma só, gente? Duas? Ah, tá. Estão lembrando? Ah, sim, eu amo. Deixa eu ver quem eu amo. A doutrina espírita nos ensina o amor, não é? E aí, a gente ama. A gente tem que amar. Porque faz parte. Mas dá para medir? Já notaram que a gente às vezes quer que medir o sentimento? Você pergunta para a pessoa, você me ama? Aí ela, amo. Aí você, mas quanto? Ela, amo é muito. Ah, mas muito, muito, muitão. Não tem como. Como é que a gente mensura isso? É a mesma coisa quando a pessoa passa por dificuldade. Né? Quando ela está ali com as questões difíceis dela. Não dá para a gente medir. Então não posso falar para ela, para de ficar sofrendo só por isso. Para com isso. Porque para ela, né, ela não consegue encarar de outra forma. E aí a gente tem que também se atentar. Mas o porquê que tudo isso acontece? Quando a doutrina espírita vai nos explicar a razão disso tudo? Tem um capítulo num livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Já ouviram falar? De um tal de Allan Kardec. Esse nome conhece? Kardec trouxe para nós, através do Livro dos Espíritos, né, com seu conhecimento e junto com a espiritualidade, um entendimento sobre isso. Tem um capítulo todo que nos fala a respeito dessas aflições, do porquê das dificuldades, dessa problemática na vida ainda. E é natural. É o capítulo 5, chamado Os Bem-aventurados, os Aflitos. E lá então Kardec nos dá todo um conhecimento para a gente entender um pouquinho dessa questão, dessa vivência. E aí tem um tópico lá chamado Bem e o Mal Sofrer. E nesse tópico Kardec faz uma citação que diz assim: todos, né, sem exceção, todos aqueles que estão neste mundo sofrem. Todos. Estando sobre o trono ou sobre a palha. O que ele quer dizer com isso? Independente da condição. Né?
Independente da sua condição intelectual, moral, social, financeira, não importa, né, o seu estágio, você ainda sofre. Tem alguma coisa que lhe traz dificuldade, que ainda é um problema para você. E é natural. E ele nos fala, né, nessa parte que quando nós temos esse entendimento, que vamos ter dificuldade em alguns momentos, quando a gente já consegue absorver dessa forma, a gente também consegue amenizar o sofrimento que vem em seguida. Essa tal dor que a gente sente, já ouviram? Todos nós sentimos dores? Sentimos, né? De diversas formas. A dor, ela existe. Mas o sofrimento, ele é opcional. Ele tem prazo. E cabe a nós como lidar com essa questão, descobrir o limite disso tudo. E aí ela nos fala isso. E como é que ele vai explicar para nós essa questão? Por que que nós sofremos? Ok, todos nós sofremos, mas aonde estão as causas? Porque o sofrimento, quando ele vem a nós, é o resultado. Né? É um aviso para dizer que algo não está bem. Ou alguma coisa ocorreu, alguma coisa que eu fiz que me levou àquilo. E aí eu tenho que entender. E aí a gente aprende e vai relembrar do que a doutrina nos fala em relação da lei de causa e efeito. Ação e reação. O sofrimento é causa ou é efeito? Efeito. Né? Que é o sentimento, é o sentir referente a alguma coisa. Então o sofrimento, ele é efeito de algo. E quando eu estou passando por dificuldade, problema, eu lembro disso? Quantas vezes nós não ficamos ali no problema, né? Só pensando no problema e esquece de parar para pensar, peraí, se tornou um problema, é porque teve alguma coisa anterior a isso, que me levou a estar assim. Se algo hoje me faz sofrer, é porque alguma coisa ocorreu antes. Isso é resultado. Se a gente conseguisse sempre, nesse momento, refletir dessa forma, talvez muitas das coisas da nossa vida seriam diferentes. Muitos sofrimentos que talvez nós já passamos seriam absorvidos de outra forma. Já que eles são naturais, mas talvez o tempo pudesse ter sido menor. A forma de encará-lo talvez pudesse ser outra. Mas nem sempre. E também é natural. Por mais alerta que a gente se encontra às vezes, é natural que dependendo da situação, do momento que a gente se encontra também em todos os âmbitos, a gente esquece de voltar. E é o que a doutrina sempre nos alerta e esclarece. Em toda dificuldade, em todo problema, nós temos que parar e pensar aonde tudo começou. Qual foi a causa? Ou as causas que me levaram a estar assim. E aí a doutrina fala para nós que só existem dois caminhos aí. Que esse efeito é resultado somente de dois inícios de causa. Ou de causas ligadas às questões atuais, ou causas anteriores, né? Passadas. Não tem a terceira, como a gente muitas vezes acredita, do futuro. Eu já até citei numa outra oportunidade aqui. Já viram pessoas que sofrem por antecipação? Elas geram o sofrimento por algo que não existe. Pelo futuro. E ela sofre demais. E a doutrina fala que não existe. Porque não tem como sofrer por aquilo que ainda não se concretizou. O futuro é hipotético. Tudo é hipotético. Né? Além do agora, do presente para o futuro. Tudo é hipotético. A gente se planeja, estabelece, não é? Planos, objetivos. Não é assim que a gente faz? A gente está entrando no período, não tá? Final de ano a gente começa. Aí faz o balanço primeiro. Né? Tem todo um planejamento. Então agora a gente começa a ver um balanço. Né? Tem gente que já começou a fazer o balanço do ano. Pega a listinha, isso eu não fiz, isso eu não fiz, eu tentei, mais ou menos. E isso já vai servindo para a próxima. E já vai começando a planejar o próximo ano. A gente planeja tantas coisas, só que tudo é hipotético, né? Que a gente não tem certeza se de fato nós vamos ter a oportunidade de vivenciar. Porque primeiro depende das nossas escolhas. E elas às vezes resultam em alguma situação. E aí talvez isso finda. Então a gente planeja, mas não me garante. Eu ao sair daqui eu pretendo ir para casa. É hipotético. Eu vou agir de todas as formas, né, para chegar em casa. Mas eu não me lembro.
Talvez alguma escolha que eu faça no percurso não me leve àquele objetivo. Não é assim? Totalmente também faz parte do nosso processo. Então o futuro ele é hipotético, mas tem gente que consegue, né, absorver isso e causa sofrimento. Eu dei o exemplo da outra vez aqui do trabalho. Sexta-feira a pessoa indo embora às 6 horas da tarde, na hora de passar o cartão, ou pôr o dedinho lá, seja a forma que for. Feliz, sábado e domingo, vou embora descansar. E ela dá de cara com o chefe. E o chefe fala assim, ai, que bom te ver. Aí ele olha no relógio. Fala, não, mas deixa pra lá. Já às 6 horas. Eu queria falar com você hoje, mas não deu tempo, a correria danada. Você viu um monte de gente aqui, não deu. Mas segunda-feira, 8 horas da manhã, lá na minha sala, tá bom? Como é que vai ser o fim de semana dessa pessoa, gente? 8 horas da manhã ela tem que estar na sala do chefe. E aí ela começa a pensar um monte de coisa. Fala, pronto. Já sei o que ele vai falar. Estou na lista, né? Vai me mandar embora. E aí você já começa, o seu cérebro naturalmente começa a pensar um monte de coisa. Aí já vem, né? Ah, e o meu Natal? E os carnê? Será que o que eu vou receber dá para pagar? E você começa a fazer cálculo e senta no sábado e começa a planejar isso aqui. Vou ter que cortar isso, aquilo e o outro. Férias, não dá mais. Você fica o fim de semana inteiro e tem um momento que você para, sofre. O que eu vou fazer depois? Onde é que eu vou procurar? Atrapalha o fim de ano. E você fica naquela loucura, absorve, sofre o fim de semana inteiro. Segunda-feira de manhã você chega lá na sala e aí ele fala, ai que bom. Já disfarçando, né? Porque somos resilientes, né? Na nossa sociedade a gente aprende a ser resiliente. Independente do que está acontecendo, mantenha o carão. Porque resiliência para mim é carão. Está sofrendo? Carão. Mostra que você é forte. Né? Que nem sempre isso é válido. Né? Que a gente está escondendo o que realmente somos. E não tem nada de errado. E aí a gente chega na sala do chefe e ele fala, então, você sabe que a empresa está passando por uma reestruturação. Né? E aí você já está na cabeça, eu sabia. Né? E aí a gente às vezes já entra em prece. Né? E ele continua falando. Você viu que na semana passada a diretoria estava aqui, a gente estava em várias reuniões, e eu vou explicar para você o motivo. Ela já está aqui na cabeça, não precisa nem falar, pelo amor de Deus. É isso tudo na cabeça dela. E ele fala, a empresa vai investir, ela vai expandir, vai abrir 3 filiais no país, dentre elas uma vai ser lá na Bahia. E aí numa reunião você foi escolhida para assumir a diretoria dessa filial, você aceita? Se ela estiver viva ainda. Percebem? Era uma coisa boa nessa questão. E ela sofreu, né, dias criando coisas. Né, porque a gente tem uma tendência ainda dentro de nós a ver sempre o lado negativo, na maioria. Já perceberam? Enquanto sociedade, a gente alimenta essa cultura. Né? Olha, ao sair daqui, vá com segurança. Porque você pode ser assaltado. Olha, ali é perigoso. A gente sempre alimenta, né? O perigo, né? Ele está em qualquer lugar. Quando for a hora, né? Aquela que a gente fala, a hora pode estar aqui, pode estar em casa dormindo. É a hora que tem essa. E a gente alimenta isso e a gente aprende na doutrina que tudo não é pensamento, tudo não é energia. Muitas vezes essas coisas que vão acontecendo, porque a gente vai acabando, né, inconscientemente alimentando e atraindo. E a gente vai afirmando algo que de fato é. A gente fala assim, o mundo realmente é mal. Não, o mundo não é mal. A gente só está focado no mal, só enxerga aquilo que eu estou focado. É a mesma coisa com o problema. Se eu só estou focado em ver coisas negativas, ver dificuldade, a tendência, seja o que for, mesmo no que é bom, eu vou ver problema. Ou às vezes eu até sentir um alívio, mas eu não vou ter oportunidade de aproveitar aquele momento. Porque você está tão tenso com aquilo. Já perceberam às vezes? É algo bom, mas a gente está tão tenso que não consegue nem relaxar para aproveitar o momento. Você só agradece por não ter sido coisa ruim. Olha. Então nós temos que mudar a forma como nós encaramos. E é aí que a doutrina espírita nos convida a ver. Então ela fala, pode ser causas atuais dos nossos problemas, as nossas aflições. Então pode ser coisas de agora. Nós não fazemos escolhas a todo instante? Hoje nós escolhemos um monte de coisa. Fizemos um monte de escolhas.
Talvez algumas delas gerou algum efeito que já não foi legal, e foi hoje. Talvez eu esteja passando por um sofrimento de alguma escolha que eu fiz mês passado. Dias atrás. Então são causas atuais de agora. Não tem nada de outro momento. São escolhas que eu também faço agora. A nossa vida é assim. A gente vem com um plano reencarnatório. Mas isso não significa que a gente vai fazer tudo que está lá na lista. Porque chegando aqui eu tenho livre-arbítrio. Está tudo no meu inconsciente. A tendência é que eu vá fazendo. A espiritualidade vai nos ajudando a seguir esse plano. Mas pode ser que aqui eu faça, né? Quer saber? Eu vou fazer outra escolha. E aí parte daquele plano, opa, para lá. Porque a minha escolha já não me remete àquilo mais. Percebem? Escolhas atuais. Então ele nos ensina isso nesse capítulo. Ele fala que muitas das nossas aflições estão ligadas às questões atuais. São as quinquilharias, as coisas velhas que a gente guarda dentro de nós. E a gente precisa se livrar disso. Eu preciso tirar as coisas velhas. Né? Que coisas velhas? Sentimentos que já não servem mais. Pensamentos que a gente às vezes alimenta e gera energia que não colabora em nada. Isso reflete às vezes em atitudes. Né? A gente sempre demonstrando uma postura, um comportamento que não é bacana. Então se eu já tenho isso, né, eu já consigo reconhecer, joga fora. Isso é velho, não te serve mais. Tira o velho para você poder encarar o que vem de novo. Porque é assim que funciona. Como é que eu quero, às vezes, que as coisas novas, bons sentimentos, bons pensamentos, renovar aquilo que eu quero para mim, se eu não tenho espaço para depositar? Não tem espaço. É como se a gente entrasse na câmara de passe, cheio de coisa velha na alma, no corpo. E aí sai de lá acreditando que vai sair com coisas novas. Mas a espiritualidade chega com um pacotão de energia e fala, agora vai, hoje vai. Só que ela fala, mas não tem espaço, ela não se limpou, né? Continua com esses pensamentos, onde é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para ela sentir isso novo? Percebem? E aí nesse momento a gente às vezes fala, mas não está adiantando nada aquele tratamento, hein? 3 anos que eu vou lá e não serve para nada, porque nada muda. Né? É a casa. É a casa, porque é sempre assim, não é? E a gente vai sempre achar um centro bom. Sempre existe o centro bom. Alguém vai falar para nós ou nós vamos achar. E não está funcionando lá não? Conheça um centro bom. E aí, às vezes a gente vai. Ou às vezes você fala assim, eu notei que toda terça eu tomo passe com a mesma pessoa. Já sei, porque nada muda. É ela. Hoje eu vou tomar passe com outra. Vou sentar na cadeirinha hoje em outra. Né? Vou fingir desentendido. Meio que se me encaminhar para uma, eu vou para outra. Mas o problema está onde? Quem está com as coisas velhas? Somos nós. Então isso fala aquela questão da reforma íntima. Você lembra que a gente fala? Eu preciso reformar, não é? Limpar as coisas, tirar as coisas velhas para poder reformar isso aí, mudar as coisas. Então, muitas das nossas aflições estão ligadas a essa razão. Eu quero que as coisas mudem, mas eu mantenho os pensamentos ruins, sentimentos negativos. Venho na casa espírita hoje, hoje falou sobre paciência. Gente, mas eu saí que deu até sono hoje, que maravilha. Aí pega o carro, no cruzamento aqui, alguém passa mais rápido, você fala assim, vai com Deus, irmão. A paciência já foi embora. 100 metros, nem sabe quantos metros tem, uns 20 metros, 10 metros, olha. Como é que é? Tá vendo? A paciência, ela só bateu, né? O egoísmo, o orgulho, né? A raiva, o velho é mais forte. Percebem? Então nós temos que mudar. Quando eu não encontro razões em causas atuais, a doutrina vai me falar que pode ser causas anteriores. Aí, de fato, sim, nós podemos falar, então, que talvez a gente trouxe isso para aprender, né? Os tais resgates, as expiações, que também existem. O que a gente não pode é já jogar tudo para o passado, que a gente tem essa mania. Né? Ih, você está com um problema naquela relação? Ih, na posse, na outra vida, você encheu o saco dela. Nossa Senhora. Mas é karma, isso é karma. Já começa a falar, usar os termos, né? Talvez não, né? Você que tornou ela seu karma agora. Você que escolheu casar. Não era nem ela, você que bobeou. Não é? Estava carente. Percebem? Então não é karma. Eu tenho uma dificuldade
talvez essa dificuldade pode ser, de fato, um resgate, uma expiação. E como é que eu sei diferenciar isso? Eu mesmo sei. A gente sabe. Né? Por mais que a gente finja, às vezes, sobre as nossas escolhas, nós sabemos muito bem. Às vezes, antes de decidir, na hora que a gente está refletindo ali, aí já sabe aonde aquele caminho, aonde aquela escolha vai nos levar. E muitas vezes, mesmo assim, optamos, não é? Escolhemos fazer. E aí, às vezes, não dá certo. E é isso que a doutrina nos fala. Quando eu já tenho entendimento, né, sobre como lidar com essas questões, com essas aflições, independente de foi atual ou não, ela vai nos trazer algum aprendizado. E se eu perceber isso, ficar atento sobre isso, saber que isso também é uma oportunidade que vai ajudar na minha evolução, eu vou encarar isso de uma outra forma. Agora, se já de cara eu ver isso como problema, a minha tendência é não resolver. Quantas coisas na minha vida eu venho já tratando como problema? E eu resolvo? Eu posso até às vezes tentar, mas tem outras que não. E aí a doutrina fala para nós. Quando eu não entendo isso como, né, algo que é para a minha melhora, que também é para o meu aprendizado, eu vou alimentando um sentimento de fracasso. Às vezes a gente desperta o fracasso. E aí com o fracasso eu vou me conformando com essa vida. Aí eu não sei escolher, eu não faço escolhas certas. As pessoas vivem apontando o dedo, que você faz tudo de errado. E a gente vai se conformando e aceitando aquilo. Até o ponto de a gente chegar no nível mais alto, que é desistir. Quer saber? Desisto. Não vou tentar mais. E a gente vai desistindo. E ficamos ali parados. Isso vai ajudar a gente no processo? Muitas vezes a gente já sabe que não. Então nós temos que ter também essa clareza dentro de nós. E aí buscar a transformação sempre, independente da dificuldade. Como? Você lembra do ponto de vista do início? A gente tem que mudar, até mesmo na hora de enxergar o problema. Mude o ponto de vista. Em vez de chamar de problema, chama de desafio. Amanhã eu tenho 2 desafios para resolver. Para de chamar de problema. Só a palavra já muda até a maneira de a gente encarar. Porque quando a gente fala para alguém assim, eu te desafio, o que eu estou querendo dizer? Eu quero ver se realmente você é capaz. Eu estou duvidando da sua capacidade. E aí assim, quando eu falo que é problema, eu falo, ih, lá vem, é o peso. Mas o desafio não, você está me desafiando é porque eu sou capaz, então eu vou fazer. E a gente encara de maneira diferente. Desafio, então eu sou capaz. Se está comigo, é porque eu posso. Posso não saber agora como fazer, mas eu vou tentar. E aí a gente encara-se dessa forma. A gente muda a maneira de enxergar. E aí como é que tudo isso vai acontecer? Sempre começando comigo. Vão vir N situações, N maneiras de a gente aprender a lidar com isso. A vida vai nos dar inúmeras oportunidades. As dificuldades, elas vão existir sempre. Porque faz parte do processo. Até o ponto quando nós chegarmos, né, à pureza e não mais termos tais dificuldades. Mas até lá precisamos caminhar e nos prepararmos para muitas outras coisas. E aí cabe a nós esse entendimento. Não estou dizendo que é fácil. Mas a doutrina nos fala sempre o quê? É preciso tentar, né, perseverar, insistir. Né? Claro, quando ele fala isso, de maneiras diferentes. Se você já percebeu que fazer de uma forma não dá certo, para de ficar daquela mesma maneira. É preciso tentar de outras formas. Mas nunca desistir. É por querer tentar, querer ser melhor que a gente está aqui encarnado. Quando a gente não entende isso, pode ser que a gente chegue num local aí que é o último lugar que a vida nos convida a entender tudo. Tem vezes que a vida nos leva para lá. Quando eu falo a vida, estou falando nós mesmos. Pode ser que um dia a gente vá ao tal fundo do poço. E nesse fundo do poço, a gente começa a perceber que não tem mais saída. A luz está lá. E eu preciso encarar isso. Porque o problema não é do outro. O problema é de quem? É nosso. É meu. Aquela dificuldade é minha. Né?
E eu preciso aprender a lidar com ela. E às vezes, infelizmente, eu estou nesse fundo do poço. Não tem mais para onde eu ir. Estou ali, o que eu faço? Às vezes vamos conhecer pessoas que têm talento e conseguem se afundar mais. Mas Deus é sábio. Deus colocou algo ali que faz ela entender que é preciso fazer algo diferente. Independente da forma como ela entenda isso. Quando a gente cava um poço, o que a gente procura nele? Água. Quando a gente cava um poço, a intenção é achar água. A vida nos convida, às vezes, a estar nesse fundo do poço para beber daquela água. Para a gente beber de uma nova fonte. Às vezes, tudo que eu já fiz não foi necessário. E é só lá, no fundo do poço, que eu vou beber de um novo conhecimento. E eu vou ter que encarar a vida de uma outra forma. E ela vai me convidar a entender o que de fato é problema. A eu aceitar aquela situação. Compreender que não tem nada de errado. Eu sou responsável por mim. Ninguém mais. Então, se eu estou ali, foram minhas escolhas. Ok, não tem problema. Estou tentando aprender. Reconheço, aceito, compreendo. Assumo a responsabilidade. Mais do que isso, eu busco mudar isso tudo. Eu preciso enfrentar a situação. Sozinho? Às vezes sim, mas não é obrigatório. Você vai receber auxílio, viramos receber auxílio de diversas formas. Talvez outras pessoas vão nos ensinar, locais que a gente ir vai poder nos ajudar. Então peça conselhos, opiniões, sugestões, mas lembre-se sempre também que a escolha vai ser minha. Reflita sobre tudo isso, mas tente sempre. E o principal nisso tudo, nunca adie o seu problema. Se a gente já sabe qual é a nossa dificuldade, aquilo que ainda nos traz alguma aflição, se a gente já sabe o que é, vamos tentar mudar. Não adie. Deixa para a próxima. Para que deixar para a próxima? Para que ter dificuldades hoje e deixar para amanhã? Se eu ainda tenho hoje para resolver. Então que a gente não adie, seja onde estiver esses problemas. E lembre-se sempre de Deus. Às vezes a gente só lembra de Deus nas nossas dificuldades. Que a gente possa lembrar dele sempre. Quando a gente não lembrar dele, não tem problema. Ele já nos trouxe Jesus. Algo mais próximo de nós. E Jesus nos disse, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente lembra de Jesus, pela sua história, talvez eu pense que aquilo que eu estou passando não seja tão grande assim. Não seja tão difícil. Deus não nos dá fardo maiores do que a gente pode carregar. Então, se eu estou passando por algo, faz parte do aprendizado. Cabe a nós buscarmos entender e modificar isso. Ficar mais forte, porque outras oportunidades virão. E talvez precisamos dessa experiência para compreender a outra. Ok? Então, que a gente possa lidar melhor com tudo isso, com mais calma, com mais tranquilidade, nos apoiando sempre uns aos outros, que é assim que a gente vai evoluindo, é assim que a doutrina nos lembra sempre também. Estamos aqui para conviver juntos e aprendermos uns com os outros. Talvez o problema do outro não seja o meu, mas talvez eu possa ajudá-lo de alguma forma. Assim como eu, talvez em algum outro momento, gostaria de ser ajudado. É a caridade e a fraternidade reinando sobre todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, juízo, comportem-se. Até uma próxima. Obrigada. Agora, nós passamos... Agora nós passamos para o momento das perguntas ou comentários. Alguém tem alguma pergunta? Então agora nós vamos passar então para as vibrações.
Vou pedir a todos que fechem os olhos novamente, que busquem em seus corações os melhores sentimentos, as melhores emoções, para que elas sejam encaminhadas agora. Primeiramente, vamos pedir pelo planeta. Vamos vibrar muito carinho, muito amor por esse planeta que é a nossa escola. Que ele receba o nosso respeito e a nossa gratidão por tudo que ele nos dá. Vibremos também por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão envolvidos em conflitos, em aflições e que não conseguem enxergar uma solução e que por vezes escolhem o caminho mais inadequado, buscando às vezes até destruir a própria vida, que é o maior tesouro que nós temos aqui. Vibremos por todas as crianças, que elas recebam o melhor, porque elas são o futuro. Que todas elas recebam a sementinha do bem e consigam, ao longo das suas vidas, ampliá-lo e fazer dessa semente o fruto, o bom fruto. Vibremos então por todas as casas religiosas, para que elas possam levar acolhimento, bem-estar e um ensinamento, para que todos aqueles que busquem o seu auxílio encontrem o caminho da luz, encontrem o retorno para o coração de Deus. E assim, amigos, vamos pedindo a Deus que possamos encerrar os trabalhos da noite com o coração mais leve, mais tranquilos, entendendo que as aflições acontecem, mas é a maneira com que cada um consegue lidar com essas aflições é que pode torná-las solucionáveis e mais leves. Agradecidos então pelo acolhimento dessa casa, pelas bênçãos de toda a espiritualidade que estiveram aqui ao nosso lado, a Jesus pelos ensinamentos e finalmente a Deus pela nossa existência. Encerramos então os trabalhos. Que assim seja. Graças a Deus.